Muito bem, meus caros, com muita alegria que a Casa de Minamissa recebe todos vocês para mais uma noite de estudos à luz da doutrina espírita. Eu queria fazer uma pergunta: tem alguém aqui pela primeira vez numa casa espírita ou na Casa de Minamissa? Sejam bem-vindos, que Jesus traga o esclarecimento e o conforto que vocês vieram buscar. Hoje nós vamos falar de um tema polêmico. Polêmico no sentido que mexe demais com a gente. Nós vamos fazer o seguinte questionamento, vamos procurar responder: por que sofremos? E quem vai falar para nós é o nosso irmão Wagner Urquiza. Mas eu gostaria de convidar todos vocês, antes disso, para que a gente crie a sintonia bendita desse ambiente preparado com tanto amor e carinho pelos irmãos mais altos, rogando ao Cristo Jesus, esse companheiro maravilhoso, esse irmão dileto, que nos assiste a todos os momentos, para que possa nos amparar na realização dessa tarefa. Assim, Jesus, mestre amigo, irmão, companheiro querido de jornada, nos colocamos na condição constante de eternos pedintes, rogando o teu amparo, tua proteção, o teu esclarecimento bendito, mestre, para a realização de mais uma tarefa, Jesus, em teu nome, para que venha o esclarecimento a esses corações ainda tão sofridos e em desequilíbrio, Jesus. Nos ampare, divino mestre, nos proteja nesse momento. Intue o palestrante da noite para que ele possa abordar o tema de maneira equilibrada, coerente, e tocar os corações tão necessitados de conforto. Que a tua paz seja conosco, hoje, agora e por todo sempre. E que assim seja. Bom, tem hora que a tecnologia nos prega a peça, né? Também que a gente tem reserva. Por que sofremos? Aquela angústia, aquela dor. Se a gente observar o corpo, ele não tem nenhum ferimento, nenhum arranhão, nenhuma cicatriz de cirurgia, nenhum quebrado. Mas, olhando o estado dele, só para a gente começar a pensar o que está acontecendo com ele, até nós mesmos nos sentimos constrangidos, sofridos pelo estado dele. E quando é conosco? Mas o que leva nós a sofrermos? Então, para a gente compreender um pouco daquilo que a doutrina pode nos trazer sobre o assunto e nos dar uma ideia para que cada um de nós, dentro da nossa capacidade de compreensão, possamos meditar nos ensinos que a doutrina nos oferece, que o Cristo nos deixou, para que possamos ver que mudamos no nosso dia a dia, qual o modo de enxergar a vida, qual a percepção que teremos junto daqueles que são à nossa volta, como encarar os eventos quando esses eventos nos atingem. Lembra de uma parábola, uma passagem que Jesus deixou anotado para nós através dos discípulos, em que ele disse assim: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feito a tua vontade. Na passagem diz que Jesus estava no monte orando, extremamente angustiado. Por ele ser um espírito bastante evolutivo, bastante evoluído, com um grau alto de compreensão da vida espiritual e da vida física, o corpo físico não criava para ele tanta barreira quanto cria para nós, levando em conta também que ele tinha uma tarefa, uma missão providencial de deixar para os seres humanos ou os espíritos que reencarnam e que estão no estágio evolutivo lições que pudessem a estes espíritos, à medida em que cresce, desabrocha e se instrui, meditar sobre o assunto e passar a utilizar o conhecimento em seu próprio favor. Então Jesus, um espírito extremamente
avançado, extremamente evoluído. Mas ele estava preso ao corpo físico. E o corpo físico produz dor ao espírito. O corpo físico não sente dor, mas ele produz dor ao espírito. E aí Jesus diz na sua oração: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feito a tua vontade. Nos ensinando que muitas vezes a gente vai se deparar com situações muito difíceis, as quais não teremos como mudar. Teremos que passar por aquilo. Mas como passamos? Dizemos que Deus esqueceu de nós? Dizemos que a vida é cruel? Dizemos que o outro tem sorte, só eu que sou azarado? Dizemos que aqueles que muitas vezes cometem crimes graves, fazem atrocidades e nada acontece a eles, e eu que procuro caminhar numa trilha mais segura, mais correta, sou afetado. Para a gente compreender aquilo que a doutrina nos fala sobre o assunto, nós precisamos compreender quem nós somos. Então eu vou dar uma pincelada em quem somos. Para aqueles que querem ver o entendimento sobre o assunto, no canal do YouTube da Casa de Miramês, tem os vídeos lá, como por exemplo, Espírito, Perispírito e influência dos Espíritos na nossa vida. Então aqui vou dar uma pincelada sobre nós. O nosso estudo tem como referência o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5. E ele fala: bem-aventurados os aflitos. E no capítulo 5 do Evangelho tem uma infinidade de situações: o mal e o remédio, a desgraça real, a melancolia, causas atuais das aflições e causas das aflições de vidas passadas. E temos o Livro dos Espíritos, nas questões 258 a 273, mais as questões 937 e 938. Essas são as referências do nosso estudo. Então, vem a pergunta do Livro dos Espíritos: quem nós somos? Quando nós temos consciência do que somos, fica mais fácil compreender a vida. Quando nós não sabemos quem somos, a vida fica muito mais difícil de ser compreendida. Então a doutrina diz o seguinte: o Espírito é, se quiser, uma chama, um clarão, uma centelha etérea. E nós somos Espíritos. Então eles estão dizendo que nós somos um clarão, uma chama e uma centelha etérea. E eles utilizam essa condição porque no dicionário não existem palavras ainda adequadas para definir o Espírito. Então eles dão-nos uma ideia de algo que, pensando, nos dá um entendimento de como nós somos. E aí a gente vê essa imagem: um jovem seu corpo espiritual, conforme o planeta, e ali o espírito. Então não é o corpo que tem um espírito, mas nós, espíritos, que em cada mundo que estamos e em cada reencarnação recebemos um corpo. Como agora, neste momento, nós fomos no guarda-roupa e pegamos uma roupa para estarmos aqui. Mais tarde, vamos para casa, retiraremos essa roupa, colocaremos outra. E amanhã estaremos com outra. Então, o corpo físico é para o espírito uma roupagem. Então, quando se compreende isso, fica mais fácil compreender a vida. E eles dizem que essa chama e essa centelha, ela tem uma cor que, se os nossos olhos físicos pudessem ver, vai do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito é mais puro ou menos puro. E aí, como referência no espírito mais puro, eu trago a figura do Cristo. E do espírito menos escuro, eu trago a figura de um bebê.
porque a doutrina nos diz que o espírito, quando sai das mãos de Deus, é um bebê, é uma chaminha pequenina, escurinha, que precisará trilhar milhares de anos e milhares de reencarnações para chegar na figura do Cristo. Mas lembre, Jesus diz: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. E aí nós temos um bebê ali. Então, qual o estado da alma na sua primeira encarnação? O espírito, quando sai da mão de Deus, ele tem um estado da alma equivalente ao estado da infância corporal. O bebê não sabe nada. Deus provê todas as coisas ao corpo físico que aquele espírito e bebê estão usando. Então, o corpo físico pode ser adulto, pode ter barba branca, cabelo branco, mas está fazendo coisa de criança. A inteligência, então, apenas desabrocha nesse período. Da mesma forma que os nossos bebezinhos comem, dormem, mamãe troca a fralda, dá mamadeira, e essa é a vida do nosso bebê. É assim também com o espírito. A alma se ensaia para a vida. E aí nós então verificamos o seguinte: a doutrina nos mostra que ao longo de milhares de anos e milhares de reencarnação, o espírito alcança a fase de criança. Mais tarde, depois de milhares de anos e milhares de reencarnação, ele alcança a condição de espírito jovem. Quando a Terra alcança a condição de prova e expiação, é que a maioria dos espíritos alcançaram a condição de espíritos adultos. E espírito adulto sem instrução não é um indivíduo que não sabe ler. Ao contrário, o espírito adulto sem instrução, ele é cientista, ele é médico, ele é astronauta, ele é pedreiro, ele é mecânico. O detalhe é que ele não acredita em Deus. Para ele, enquanto está encarnado, morreu, acabou. Sou ateu, graças a Deus. E nossas famílias todas têm alguém que tem essa atitude. Quando a gente diz que vem à casa espírita, há aqueles que dizem: não, essa coisa de depois da morte é coisa de gente que não tem o que fazer. Para mim, morreu, acabou. Eu tenho que aproveitar a vida enquanto eu estou vivo, porque depois não tem mais o que fazer. Nós temos mais tarde, depois de milhares de reencarnações e novos milhares de corpos, a condição do espírito adulto com instrução. Também um cientista, um médico, um pedreiro, um servente, é um piloto de avião, um astronauta. Mas ele já acredita em Deus, ele já vai à igreja e ele já lê a Bíblia. E mais tarde, nós temos os espíritos adultos com instrução e evangelizado. Diz a doutrina que são aqueles que acreditam em Deus, vão à igreja, lêem o Evangelho, acreditam no Cristo, acreditam no processo reencarnatório, na vida após a morte, estuda a doutrina dos espíritos e frequenta as casas espíritas. Então nós vamos observar que ali é um grau evolutivo. E da mesma forma que no nosso lar nós temos as pessoas com mais idade e as pessoas com menos idade, no universo e no planeta Terra nós temos espíritos mais evoluídos e espíritos menos evoluídos. O Cristo é o espírito de maior envergadura moral que Deus nos ofereceu como modelo e guia para nos espelhar nele e evoluirmos. Então, como é a nossa família? Então, como exemplo, nós temos ali o Senhor, o papai, o esposo. Ele é um espírito já bastante adiantado, mas para ele morreu, acabou. Ele não acredita em Deus. Já a esposa, já é um espírito mais instruído, já acredita em Deus, vai na igreja, lê a Bíblia, compreende o Cristo. Qual a função dela na família? Se desenvolver, se melhorar e ajudar o espírito que está vestindo o uniforme masculino do esposo. É um espírito mais jovem. Em casa, quando tem irmãos com idades diferentes, os pais saem e eles dizem assim: estou saindo para tomar conta dos seus irmãos.
Mesma coisa a Deus. Vocês estão indo, toma conta dos seus irmãos mais jovens. E foi o que Jesus fez quando esteve no nosso meio. Quando a gente vê a garotinha, é um espírito que tem uma idade espiritual equivalente à do papai. O detalhe é que ela está num corpo jovial. E quando o corpo físico é jovem, o espírito fica ali meio que adormecido. E aí ele recebe as instruções dos espíritos que estão nos corpos mais amadurecidos. Por isso que papai e mamãe, vovô e vovó não conseguem falar com as criancinhas. Se a gente observar o garotinho, é um espírito mais evoluído do que a mamãe e do que o papai. Ele está no corpo infantil. O espírito está adormecido. Papai e mamãe que orienta ele enquanto ele estiver na fase pequena. Quando ele se tornar adulto, ele será aquela individualidade que terá melhor comportamento moral dentro da família. Às vezes, nas nossas conversas, a gente fala, daquela família só salva aquele ali, o filho, porque o resto não vale nada. Qual a razão? É porque o filho é um espírito mais amadurecido, mais adiantado. E ele está ali para se aperfeiçoar, porque toda vez que renascemos é aperfeiçoamento nosso, e enquanto estamos nos aperfeiçoando, nós auxiliamos os que estão à nossa volta através dos nossos conhecimentos ou através dos nossos defeitos. Quando a gente fala assim, Deus me dá paciência, logo a gente começa, nossa, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. A razão é simples, Deus não tem um pote de paciência como a gente tem um potinho de sal em casa e que vai fazer alguma coisa, a gente fica temperando. Vai lá e pega um pouquinho e coloca no alimento. A cada vez que a gente pede a Deus paciência, Ele nos traz situações que provocam nosso processo irritativo até que a gente aprenda a ter paciência. No momento em que adquirimos a paciência, acabam-se os problemas. Primeiro porque quando ele acontece, ele não nos perturba mais. E segundo, sabendo nós o que é a paciência e como lidar com as dificuldades, Deus está sempre desviando de nós as dificuldades, porque não há necessidade de aplicar lição a alguém que já se tornou mestre. A gente não dá uma prova de matemática para um professor, 2 mais 2 igual a 4, se o professor é um professor de matemática de faculdade. Seria uma perda de tempo oferecer esse professor uma prova de matemática de primário. Então Deus retira de nós toda e qualquer dificuldade, pois Ele já sabe que nós já sabemos, nós também já sabemos e adquirimos a paciência, tanto que quando alguém nos espeta, a gente, em vez de se revoltar, abraça, faz uma oração e ajuda na medida do possível. Então Deus afasta de nós toda e qualquer dificuldade. Então esse é o nosso conjunto familiar, se analisarmos. E se a gente observar, nós conhecemos essa família. Se tirarmos a garotinha ali, essa família ali é de Jesus. José, Maria e Jesus. Hoje estamos aqui reunidos, estudando os ensinamentos de Jesus, não de José, não de Maria. No entanto, Jesus foi acolhido por Maria, amamentado, dado de mamar, ensinado a andar, a falar, foi lhe dado banho, trocado as fraldas. José lhe ensinou o ofício da carpintaria. No entanto, quando Cristo se tornou adulto, o corpo físico amadurecido, ele se revelou essa expressão divina a qual estudamos hoje. Então, dentro do conjunto familiar, tem os espíritos que mais sabem e os espíritos que menos sabem. Nós estamos aqui agora. Onde estão os nossos familiares? Uns vão dizer que não acreditam em Deus. Outros vão para outras igrejas e diz que o que estamos fazendo aqui é coisa que não é de Deus. Mas nós que estamos aqui sabemos que o nosso objetivo é levar o nosso pensamento a Deus, é alcançar os ensinamentos divinos
para melhor vivermos. E sabendo que há um processo reencarnatório, esta jornada é só uma temporada que estamos aqui no plano terreno para nos aprimorarmos. Feito isso, nós precisamos compreender uma coisa muito importante, porque o nosso sofrimento está vinculado a isso também. Quando um espírito está em sua fase evolutiva, ele circula de um planeta para outro. E a doutrina diz o seguinte: o seu invólucro, ou seja, o corpo espiritual do espírito, ele é tirado do fluido universal de cada globo ao qual ele vai estagiar ali por algum tempo. Uma encarnação, 10 encarnações, milhares de reencarnações. Então ele retira daquele globo o fluido cósmico universal para constituir o seu corpo espiritual. Então eles dizem, razão porque não é idêntico em todos os mundos. O espírito, quando está aqui, preso a este processo de ensinamento, ele não pode ir para planetas onde a evolução é superior ao seu conhecimento, porque o fluido de lá é diferente. Da mesma forma que nós, quando estamos com uma roupa não adequada, não podemos entrar em determinadas cerimônias em que existe um determinado traje. Na parábola do casamento, há aquele indivíduo que entra na cerimônia, festim, né? Festim de bodas. Há o indivíduo que entra lá. E aí o Senhor entrando no salão, olhando a todos, vê alguém que não estava com a túnica nupcial. E aí o que aquele Senhor diz? Retire-o, jogue para fora, amarre as suas mãos e ponha para fora. Lá ele vai sofrer. Então o espírito também passa por essas circunstâncias. Ele só pode ir aonde a sua condição espiritual permite. E aí eles continuam dizendo que passando de um mundo ao outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Então quando o espírito vem para o planeta Terra, por exemplo, chega somente a centelha, o clarão, a chama. Aí ele se conecta ao fluido cósmico universal com o seu conhecimento, com a sua inteligência e com as suas qualidades morais. Ele absorve esse fluido, modifica ele e ele constitui o seu corpo espiritual. E é esse corpo espiritual que é o molde e a forma para o nosso corpo físico quando reencarnamos. Quando o espírito termina a sua jornada no planeta, como no planeta Terra, ele se desfaz do corpo espiritual, ele já está desencarnado, ele se desconecta do fluido daquele planeta e agora ele se lança no espaço sem nenhuma matéria. Feito isso, nós compreendemos então que o corpo físico e o corpo espiritual, ele é constituído de toda a capacidade intelectual do espírito, de toda a sua condição moral e de todo o seu estado evolutivo. Então, o que acontece? No Livro dos Espíritos diz o seguinte, lá na questão 258. Quando na erradicidade, ou seja, quando estamos no mundo espiritual, antes de reencarnarmos como agora, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência em previsão do que lhe sucederá no curso da vida? Então, antes de nascermos, antes de estarmos usando esse corpo, tinha nós consciência dos eventos que iriam acontecer como este agora? Então eles respondem, ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar. E aí é interessante, porque como a gente vê aquela centelha, aquele clarão, aquela centelha não é rica e nem é pobre, é só uma centelha. Ela não é americana nem brasileira, é só uma centelha. E ela também não tem sexo, não é masculino e nem feminino. Então a doutrina nos ensina nas questões 200, 201, 202, que o espírito não tem sexo. E quando ele resolve nascer, é ele que define qual tipo de corpo ele vai utilizar para o seu aprimoramento.
estudando a matéria, então eu compreendo que antes de eu renascer, eu planejei a minha existência no corpo físico masculino, por razões diversas. Entre elas é que o corpo físico masculino me dá uma oportunidade de aprendizado, mas a doutrina mostra que o espírito, a cada determinado volume de vezes, ele nasce ora no corpo físico masculino, ora no corpo físico feminino. Então, se a vida está ruim para mim, e eu tenho conhecimento da doutrina, não posso eu reclamar do meu estado, do sexo masculino, pois a minha compreensão diz que foi eu que fiz essa escolha. Se estamos no sexo feminino, há ali também uma razão, uma escolha, um motivo para nascer com aquele uniforme. E eles dizem que nisto consiste o livre-arbítrio. Por que Deus definisse? Se Deus definisse para nós, olha, você vai nascer no masculino, você vai nascer no feminino, aonde estaria a minha liberdade para poder fazer as minhas escolhas e ter as minhas atitudes, sem ter alguém que me impeçasse de fazê-las? Então Deus dá liberdade ao Espírito. Quando o Espírito é bebê, Deus procura provê-lo com as suas necessidades. Da mesma forma que a mamãe e o papai, enquanto o filhinho é bebê, auxilia ele. Porém, à medida em que as nossas crianças vão crescendo, são elas que decidem qual a blusa que vão vestir, qual a bermuda que vão vestir. Quando se tornam jovens, a gente decide qual a roupa que os filhos vão vestir? Não, né? E se a gente fala assim, não vai isso não, vai com a blusa, não, está quente, não vou mexer com isso não. E volta às vezes no frio danado, batendo no queixo, porque não escutou a mamãe e o papai, mas teve a liberdade de ir com aquela roupa mais fina para sair. Agora, quando volta, está noite, está muito frio, experimenta a escolha do livre-arbítrio que tiveram mais cedo de, ao invés de ouvir a mamãe e vestir uma roupa mais quente, optaram por utilizar uma roupa mais fresca, mais fina. Mas, como a mamãe é experiente, sabia que mais tarde iria esfriar. Como os filhos são mais jovens e ainda não adquiriram as nossas experiências terrenas, eles acreditam que sabem tudo. E aí vão para a rua com a roupa mais fina, o tempo esfria e voltam para casa batendo no queixo de frio. E às vezes até adoecem, porque o frio às vezes é tão intenso que o corpo ressente. Aí a gente começa a perceber que o sofrimento do nosso filho, pela gripe, pelo frio, pela constipação, pela pneumonia que às vezes toma, não foi algo imposto a ele. Não foi a mamãe que colocou uma maldição dizendo, não, você não vai com blusa não, então eu te roubo uma praga que você vai voltar gripado. Não é isso. Então Deus não nos penaliza, mas as nossas escolhas produz em nós efeitos positivos ou negativos. Nesse caso, a gente encontra nos nossos filhos o efeito negativo pelo livre-arbítrio deles, por terem saído sem blusa, por não ter ouvido a recomendação da mamãe, por estarem na rua com muito frio, por demorarem a voltar para casa, pelo corpo sentir toda aquela diferença de temperatura e no dia seguinte a gente muito doente. Aí temos um sofrimento que é provocado por nós mesmos, pelo nosso livre-arbítrio. E a gente vai observar que a mamãe e o papai que orienta, por sua vez, quando foi jovem também, fez algo parecido que o filho também fez. Mamãe e papai falavam, olha, veste blusa, leve blusa, vai fazer frio. E a gente achando que sabia tudo, ia e depois adoecia. Na 258A, ele diz o seguinte, não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Então, as dificuldades que nós experimentamos, Kardec pergunta, então não é Deus que
que nos coloca essa dificuldade, como elas acontecem? Nada ocorre sem a permissão de Deus. Nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus saiba e permita antecipadamente. Porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Então a gente vê que na primavera as plantas florescem, mas quando chega no outono, as folhas caem. Isso são leis divinas. Elas não são mudadas por quem quer que seja, porque é uma lei universal. E aí, os nossos processos reencarnatórios também seguem uma regra divina. Então, eles dizem o seguinte: dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Quando o filho fala que vai sair com uma roupa fina e a mamãe diz, não vai porque está muito frio, você pode adoecer, você pode tomar chuva, pode acontecer algum desastre, e o filho se dispõe a ir, a mãe não o impede, porque ele já tem idade suficiente para ser dono do seu nariz. A escolha é dele. Então ele vai. Todas as consequências dos eventos que aconteceram naquela saída e naquele retorno não pertencem à mamãe, pertencem ao filho que se dispôs a fazer da forma dele. Quando nós vamos reencarnar, a doutrina nos diz que nós olhamos o nosso passado, nós verificamos com quem nós vivemos nas existências passadas, quais os erros que cometemos, quais as ações que nos fizeram sofrer. E analisando tudo isso lá no mundo espiritual, nós nos dirigimos a Deus e pedimos para nascer dentro de tal condição. Deus, sabiamente, como diz o Emmanuel, nós cometemos pecado às vezes por atacado. Mas Deus, na sua bondade, na sua sabedoria, nos cobra em suave prestação as correções que precisamos fazer. Então, muitas vezes a gente quer resolver problemas graves no mundo espiritual. E a gente fala, não, eu quero nascer pobre, pequenino, morando em tal lugar assim. Deus sabiamente diz, não, filho, você vai nascer ali no Brasil, numa condição razoável, vai viver numa família razoavelmente equilibrada, e lá você desenvolve as suas qualidades intelectuais e morais, através do seu esforço do estudo e da sua experimentação diariamente com aqueles que estarão à sua volta. Por outro lado, carregando você já conhecimento, você será modelo e guia daquelas almas que estão encarnadas perto de você. Como a gente viu na família ali, nós temos almas mais amadurecidas e temos almas mais jovens. Da mesma forma que no conjunto físico nós temos idades diferentes, os espíritos que nascem nos conjuntos familiares também têm idades diferentes. A gente observa a própria família de Jesus, em que ele, uma alma extremamente evoluída, José e Maria, uma alma mais em conta, eram espíritos de grande evolução, pois abraçaram uma missão bem acentuada. Mas, comparado José e Maria e Jesus, há uma diferença muito grande. Então a gente observa que nos conjuntos familiares há uma diferença de conhecimento. Nós que estamos na casa espírita, que conhecemos os processos reencarnatórios, que temos a oportunidade de estudar a doutrina dos espíritos, que sabemos que, quando estamos no mundo espiritual, nós, inclusive, escolhemos a combinação familiar entre os espíritos para fazer os ajustes, temos então uma tarefa nobre, mas trabalhosa, de desenvolver em nós a paciência junto daqueles familiares, de poder trabalhar para compreendê-los nas suas dificuldades, sem convertê-los em
espíritas, porque aí estaríamos violando a liberdade deles. Eles dizem que nada lhe estorva o futuro quando a gente tem a liberdade de escolher. Abertos se lhe acham assim o caminho do bem como o caminho do mal. Então, quando nós reencarnamos, a escolha do corpo físico masculino e feminino é nossa. A condição da vida financeira também é nossa. A profissão que desenvolvemos aqui, muitas vezes, a maioria das vezes, é escolha nossa. Mas, chegando aqui, da mesma forma que temos liberdade lá em cima, nós temos liberdade aqui embaixo. Podemos fazer as coisas que queremos, temos o livre-arbítrio. Lá em cima nós temos a noção da vida espiritual porque estamos desencarnados. Aqui embaixo a gente não tem essa noção porque o corpo físico é como uma capa que inibe a lembrança do espírito das vidas anteriores. E por que isso acontece? Quando nós recebemos um corpo, esse corpo é novinho, bebê. Então, o bebê, o que ele tem também de novo? Um cérebro. Tanto é que todos nós, por mais reencarnações que tivemos, da mesma forma que Jesus, nós fomos acalentados no colo, recebemos mamar, mamãe trocou as nossas fraldas, nos ensinou a caminhar, a andar, falar. Nós que somos espíritos já bastante experimentados, por que todo esse processo? É que enquanto o corpo vai amadurecendo, o espírito meio adormecido vai recebendo algumas orientações da mamãe e do papai, que lhe auxiliarão quando ele estiver no corpo adulto e amadurecido. Então a doutrina nos ensina que para que possamos ter acesso às vidas passadas, precisamos estudar o Evangelho e a doutrina, pois vamos tendo conhecimento dessas informações que nos permite raciocinar sobre a vida em que nos encontramos, permite olhar à nossa volta e compreender por que aqueles eventos estão acontecendo, permite-nos analisar os fatos e tirar dos acontecimentos as lições que nos cabem. Indo mais à frente, Emmanuel diz o seguinte para nós: há doentes do corpo e doentes da alma. É forçoso não esquecer isso, porque todos eles são credores de entendimento, de bondade, amparo e restauração. Aqueles que já carregam alguma compreensão da vida espiritual, ao ver os eventos acontecer, precisa compreender que no conjunto familiar e na sociedade humana terrena há espíritos com graus variados de idade. Então, há espíritos que vão se comportar no corpo físico de forma justa e nobre, mas há espíritos que estarão numa idade física mais avançada, mas farão coisas de criança. E é aquele ditado que a gente tem: cabelo branco, barba branca e fazendo coisa de criança. Então, não é que aquele senhor seja desorientado, mas é a alma que está ali, é jovem, se comparada ao nosso conhecimento espiritual. Então, Emmanuel pede para que a gente possa não esquecer que todos são credores de entendimento e bondade. E nós que estamos na casa espírita e que compreendemos o processo reencarnatório, temos uma grande responsabilidade em traduzir aquela frase de Emmanuel em ações no nosso dia e dentro do nosso conjunto familiar e no meio da sociedade onde a gente vive, nos vizinhos, no trabalho, na escola. Ele ainda diz que diante de quem quer que seja em posição menos digna perante as leis de harmonia que governam a vida e o universo, recordemos as palavras do Cristo:
Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Não são os espíritos amadurecidos, inteligentes, instruídos que precisam de amparo, mas são os espíritos que Deus coloca junto de nós, normalmente no nosso lar, como filhos, como irmãos, como esposa ou esposo, aos quais precisamos auxiliar. E aí, no livro Via de Luz, ele traz uma outra mensagem. Ele diz a seguinte: a doença sempre constitui fantasma temível no campo humano. Então a gente às vezes está sentindo alguma dor, vai no médico e ele fala: olha, é grave. Dependendo do nosso estado psicológico, dependendo da compreensão que nós temos da vida, há uma laje. E aí ele pede para fazer os exames. E aí quando vem algumas notícias como úlcera, câncer, alguma coisa, dependendo da condição, o indivíduo já morre antes de morrer. Porque ele fica tão desesperado que muitas vezes o medicamento não consegue fazer efeito, porque o estado de desespero dele é muito grande. E aí é onde entra muitas vezes o espírita naquele lar. Ele não vai converter o seu parente em um espírita, mas ele vai trazer consolo através dos ensinamentos do Cristo e da doutrina. Como se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, Emmanuel diz, podemos afiançar, ele assina embaixo o que ele vai dizer, que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, aquela que aparece na ferida, sem a interferência psíquica do pensamento, é positivamente diminuída. E aí, com base nos estudos que eu tenho, com os materiais didáticos que eu tenho, eu complemento a frase do Emmanuel: toda e qualquer doença que surge em nós, o problema está na mente. Até mesmo quando a gente quebra um dedo, quando a gente queima a mão, quando a gente sofre uma pancada, quando alguém bate no nosso carro, quando alguém nos empurra, há ali um problema psicológico nosso. Quando a gente queima a mão, estou eu lá na cozinha, fazendo lá um arroz, e de repente põe a mão na panela e queima. Ah, mas como assim? Se eu sei que a panela está quente, se eu tenho essa experiência, por que eu coloquei a mão na panela? A razão é simples. Eu estou tão bravo com alguém, estou tão revoltado com alguém, pensando em esganar o sujeito, desenhando aquela figura na minha cabeça, que eu não enxergo nada à minha frente. E aí, eu ponho a mão na panela. E aí o meu cérebro fala: olha, tira a mão daí que você está me ferindo. E aí a gente sente aquela baita dor e tira a mão. Então, até esses eventos são produtos do nosso desequilíbrio. E ele continua dizendo que a maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser. A gripe, o câncer, a dor de cabeça, a dor na junta, a dor nas costas, a enxaqueca, tudo isso produzido pelo pensamento. E aí o que a gente faz? Corre para as caixas de medicamento e toma um, toma dois, toma cinco. E aquela coisa persiste, e melhor, às vezes dá uma aliviada, mas logo em seguida volta. Se analisarmos os acontecimentos, vamos observar que a dor que estamos sentindo é fruto de um sentimento de raiva, de revolta, de tristeza, de angústia, de horas atrás, de minutos atrás ou de dias atrás. Por isso a doutrina pede: analise o que você está fazendo no dia a dia. Ele ainda, Emmanuel, nos diz que nos processos de reencarnações, nós, quando pedimos para renascer, nós pedimos para corrigir faltas do passado. Então, um exemplo que acontece no nosso meio social. Estamos casados, mas não estamos satisfeitos no casamento. O que fazemos? Procuramos companhia externa. Quando
quando acontece daquele evento ser conhecido pelas pessoas, o que ocorre? Um tumulto no lar, um tumulto no conjunto familiar. O filho se revolta com o pai, com a mãe, o esposo se revolta com a esposa, vice-versa, os parentes daquele se revoltam com o outro que cometeu o adultério, às vezes o parente do outro lá se revolta com ele porque ele foi também infeliz, e tudo isso aconteceu numa existência. Então, há um monte de gente revoltado com uma ou duas individualidades. Então, quando estamos no mundo espiritual, reencarnamos e pedimos para nascer novamente naquele meio e para termos um comportamento correto, ser casados novamente e não cometermos adultério. Esse é o primeiro trabalho que vamos fazer para conosco mesmo. Porque só mais tarde, depois de muitas outras reencarnações, é que renasceremos para ir fazer amizade com aqueles que se revoltaram conosco lá na existência passada, aonde nós cometemos aquele adultério. Mas aí estamos numa segunda reencarnação. O que faremos de novo? De novo insatisfeito no lar, de novo adultério. Novo tumulto. De novo insatisfeito no lar, de novo outro adultério. No livro Céu e Inferno, tem uma história lá chamada assim, Félice. Esse espírito, ele reencarnou 4 vezes. A tarefa dele era, apesar da sua posição social elevada, do seu estado de inteligência elevado, da sua vida equilibrada, normal, quando ele chegava na idade mais avançada, ele fazia transações financeiras e isso provocava uma perda financeira, não só para ele, mas para os amigos que estavam em volta dele. E o que ele fazia para resolver o problema? Se suicidava. Ele fez isso 4 vezes. E ele fala para Allan Kardec: vou agora preparar uma 5ª reencarnação para ver se eu consigo passar por essa provação. Então Emmanuel continua nos dizendo que quando a gente está em desequilíbrio mental, não experimenta ali os efeitos no fígado. Então basta a gente observar, quando estamos com raiva, o coração começa a bater mais forte, começamos a ter enjoo, dor de cabeça, dor na junta, boca amarga e por aí afora. Então eu vou falar, olha, uns no fígado, outros nos rins, e ainda os outros no próprio sangue, o diabetes e por aí afora. Em tese, todas as manifestações mórbidas, todas as doenças, se reduzem a desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. Bom, o que acontece? Um pouco de medicina. A medicina descobriu que nós temos, nessa região aqui, atrás do pescoço, um portão, um controle de portão, chamado Gate Control. E esse portão abre e fecha, conforme o nosso estado mental. Se ele abre, passa mais sinal elétrico. Se ele fecha, passa menos sinal elétrico. Pois bem, quando estamos com raiva, ou quando nós batemos a perna em algum local, ou quando nós cortamos o dedo, um monte de células começam a morrer no nosso corpo. Se cortamos a mão, elas morrem aqui. Se queimamos a mão, morrem aqui. Mas se estamos com raiva, se estamos com medo, se estamos tristes, angustiados, porque aconteceu alguma coisa, perdemos o emprego, brigamos com o esposo, com a esposa, alguém nos aborreceu na nossa vizinhança, alguém bateu no nosso carro, alguém machucou o nosso cachorro, alguém brigou com o nosso filho, então a gente fica às vezes chateado, revoltado. Então nós ficamos com raiva. E aí o que acontece? Nosso corpo físico produz cortisona. E isso começa a matar um monte de células no nosso corpo.
Naquele desenhozinho que a gente vê aquele garotinho andando no início, é o que acontece conosco quando a gente está aborrecido. A nossa mente começa a produzir substância que provoca dores e doença no nosso corpo. E aí, quando a gente tem uma dor e uma doença, aquilo se embola com outros problemas e aí a nossa preocupação fica mais complicada ainda. Então, esse portão, esse gate control que nós temos aqui, ele é controlado pelo pensamento, pela mente. E como isso acontece? Vou mudar aqui rapidamente para a gente visualizar a imagem. Nós temos ali um cérebro cheio de divisão pela medicina. Mas a gente vai se concentrar em duas partes. Naquele amarelo ali, que é o cérebro novo, chamado neocórtex, e na parte vermelha é um cérebro antigo, chamado arquicórtex. O arquicórtex é a parte emocional. Toda vez que nós nos comportamos como animal, nós estamos utilizando essa parte vermelha chamada neocórtex. Por exemplo, o animal sente dor? Nós também. O animal sente medo? Nós também. Pensa um animal vendo a gente com uma vassoura indo para o lado dele. O cachorrinho fica todo encolhido. O animal sente raiva? Nós também. Pensa a gente indo para o lado de um cachorro e ele olhando para a gente e abrindo a boca e falando: vem que eu te mordo. Então, toda vez que nós agimos como um animal, aquela área do cérebro vermelho ele está funcionando. Mas toda vez que nós fazemos uma oração, toda vez que nós cantamos uma música em que a letra seja digna, toda vez em que nós lemos um livro que seja de matemática, que seja de física, que seja o Evangelho, que seja o livro dos Espíritos, que nos eleva a inteligência a um patamar de paz e de equilíbrio, nós estamos usando aquele cérebro amarelo ali, é o cérebro novo. O cachorrinho não faz poesia. Significa que nós fazemos poesia, então estamos usando o cérebro novo. O que acontece? Oi? Pode? Isso. Então o que acontece? Quando nós temos medo, quando nós temos aquele medo ali está no lugar errado, quando nós escrevemos música, quando nós fazemos oração, quando nós sentimos raiva. Desculpa, deixa eu voltar aqui. O medo, ele vai ser processado no cérebro antigo, naquela parte vermelha. Escrever música é processado no cérebro novo. Fazer prece, cérebro novo. Raiva, cérebro antigo. Peças de teatro, cérebro novo. Tristeza, cérebro antigo. Fazer caridade, cérebro novo. Angústia, cérebro antigo. Amor ao próximo e a si mesmo, cérebro novo. Compaixão, cérebro novo. Remorso, cérebro antigo. Dor, cérebro antigo. Então o que acontece? Toda vez que nós usamos o cérebro antigo, nós estamos sentindo raiva, dor, remorso. Toda vez que estamos usando o cérebro novo, estamos fazendo prece, oração e fazendo caridade. Bom, o que acontece no cérebro antigo? No cérebro antigo nós temos uma central analgésica que produz endorfina e encefalina. Mas essa endorfina, essa encefalina, só é produzida quando nós não estamos usando o cérebro antigo. É quando nós estamos em prece e oração. E essas substâncias, elas circulam no nosso corpo físico, alivia as nossas dores, elimina as nossas tristezas, bloqueia as dores que o corpo físico habitualmente tem, potencializa os medicamentos que nós tomamos e isso nos permite
estar bem e ser feliz. Toda vez que nos sentimos revoltados, tristes e aborrecidos, o cérebro antigo está em funcionamento. E aí o que acontece? A nossa central analgésica deixa de funcionar. E aí as angústias acontecem. Então, para nós terminarmos, porque o pessoal está chegando ali com outro processo, eu vou trazer só uma mensagem aqui do André Luiz, que diz o seguinte: está no livro Evolução em Dois Mundos. Ele diz o seguinte: toda queda moral, e queda moral é quando nós enganamos alguém, quando nós nos aborrecemos com alguém, quando nós sentimos revoltado, quando nós agimos de forma ilegal, e nossa consciência sabe disso. Nos seres responsáveis, ou os espíritos, opera certa lesão no hemisfério psicossomático ou perispiritual. Lembra que o espírito, quando chega no planeta, ele constrói o seu corpo espiritual? Então, quando nós agimos de má fé aqui, nós interferimos no funcionamento do nosso corpo espiritual. Modificamos a qualidade das células espirituais a refletir-se em desarmonia no hemisfério somático ou veículo carnal, provocando determinadas causas de sofrimento. Então, o espírito, ele produz em si todas as enfermidades que ele tem, todas as dores que ele passa. E isso acontece porque o seu pensamento está em desequilíbrio, está chateado, está aborrecido, está revoltado. E feito isso, ele altera o seu corpo espiritual. Como o corpo espiritual alimenta o corpo físico, o corpo físico passa a receber essa substância inadequada. O corpo físico adoece, os medicamentos da Terra têm grandes dificuldades de tratar o corpo físico, porque o pensamento continua ainda em plena atividade de raiva, de revolta, de remorso, de tristeza. Somente quando mudamos a nossa forma de pensar, o nosso modo de agir, a nossa forma de ver a vida física e a vida espiritual, nós restabelecemos uma saúde no corpo espiritual. E aí o corpo espiritual começa a facilitar o tratamento do corpo físico. Então as nossas doenças, os nossos sofrimentos, as nossas tristezas estão vinculadas ao modo como vivemos a cada dia. Eu fico agradecido pela oportunidade, espero que essas informações possam nos auxiliar dentro daquilo que nos cabe. E alguns dos slides que apareceram aqui tem a referência do livro onde foi tirado. Lá tem mais informação. Se puderem dar uma lida, vão ampliar o entendimento daquilo que a gente conversou hoje. Obrigado a todos, tenhamos uma boa noite. Nós é que agradecemos. Pessoal, recadinhos rápidos. Está chegando o dia do nosso seminário Líder Musical Memórias do Suicida. Nós temos cartazes espalhados pela casa. Ocorrerá agora no dia 27 de maio, às 18h30. Os ingressos estão sendo vendidos na portaria e na biblioteca. Ainda temos algumas unidades. Aproveitem, pessoal. Vamos falar de uma coisa gostosa. A nossa festa junina também está chegando. Depois de 3 anos, graças ao bom Deus, nós estamos retornando à festa junina presencial. Ela vai ocorrer no dia 17 de junho, aqui na Fraternidade. Sintam-se todos convidados a participarem. E nós também precisamos da ajuda de vocês, porque ela é fraterna. Nós precisamos de ajuda. Então, nós precisamos de amendoim, leite condensado, coco, leite de coco, prendas para as barracas. Qualquer quantidade será muito, muito bem-vinda. Espero contar com vocês. Eu convido vocês a me acompanhar na prece final, lembrando que ao final, aqueles que sentirem necessidade, teremos o passe, por favor, forme uma fila à direita. E nesse momento, nada melhor do que orar a Mãe Maria Santíssima, já que nós estamos falando de mãe, né?
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e de todos nós, rogai a Deus por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Meus irmãos, vão com Deus e paz profunda a todos.